Existe um problema, pessoal, entre o artigo 3º e o artigo 5º. O artigo 3º diz assim: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Já o artigo 5º, ele traz um parágrafo único as hipóteses em que cessará para os menores a incapacidade. Então, lembra aquilo que eu falei agora há pouco. Eu falei, olha, menoridade ou maioridade e capacidade, incapacidade e capacidade são institutos diferentes. Menoridade e maioridade é uma questão de tempo. Capacidade e incapacidade é um elemento de lei, a lei que determina como você é capaz ou não. Daí que vem o próprio artigo 5º, contrariando o artigo 3º, e diz no parágrafo, nos incisos do parágrafo único, vou fazer a leitura para vocês, vai aparecer na tela aí. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade: 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos. 2. Pelo casamento. 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Bem, vocês percebam que o parágrafo único, ele fala assim, ó, cessará para os menores sem capacidade. Então, o artigo 5º, seus incisos, ele traz dois grandes grupos de possibilidade de que o menor tenha sua menoridade cessada, a incapacidade cessada, melhor dizendo. Quando é que é isso? Nas hipóteses do inciso 2º, do 3º e do 4º. Por quê? Ainda que ele tenha 16 anos incompletos, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, ele vai ter capacidade, vai estar como se estivesse com 18 anos, pessoal. Vou repetir, hein? Pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação do grau de ensino superior, independentemente dele ter 16 anos completos ou 16 anos incompletos, cessa a incapacidade. E aí o menor, nas hipóteses do inciso 2º, 3º e 4º do parágrafo único do artigo 5º, vai estar como se fosse maior. Exemplo. Alguém com 16 anos incompletos. O que é 16 anos incompletos, pessoal? É quando a pessoa tem, por exemplo, 15 anos e 364 dias. Porque você vai ter 16 anos completos quando você tiver 16 vezes 365 dias. Tá bom? Então, se eu tenho 15 anos e 2 meses, eu tenho 16 anos incompletos. Tá bom? Bem, então pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo e pela colação de grau de ensino superior, ainda que eu tenha 16 anos incompletos, eu cessa a incapacidade. E eu passo a estar como se estivesse com 16 anos, com 18 anos, aliás. Correto? Mais grave ainda é a situação do inciso 5º. Que no inciso 5º ele diz, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Mas nós vimos no exemplo do sujeitinho com 3 anos de idade lá, que os pais deles faleceram. Com 3 anos de idade, ele não é maior, mas ele passa a ser empresário e os atos praticados por honra do nome dele passam a ter validade e produzem efeito no mundo jurídico. É isso que o legislador não entendeu. Então, colocar no final do inciso 5º, do parágrafo do artigo 5º, essa expressão, o menor com 16 anos completos tem economia própria, colocar a expressão menor com 16 anos, muito bem, é um artigo que não produz efeito no mundo jurídico, pessoal. Simplesmente porque independe para o menor a idade, desde que ele seja capitalista. Tá ok? Desde que ele vai atuar através de um tutor, não tem problema. Tá ok? Mas os atos são praticados por honra da firma do menor e vão responsabilizá-lo. Notem que, inclusive, se o tutor pratica um ato que causa dano a terceiro, na condução dos negócios da empresa, a situação é a mesma.
né? A empresa responde objetivamente perante o terceiro, e o menor poderá se indenizar contra o tutor pelo prejuízo causado, como se fosse um verdadeiro mandatário, como se fosse uma pessoa que tivesse recebido dele, muito bem, uma procuração. Correto, gente? Bem, então notem o seguinte, vamos deixar bem claro e fazer uma revisão rápida sobre a questão de capacidade. Primeiro, a menoridade e a maioridade é uma questão de tempo. A capacidade ou incapacidade é uma questão de lei. Correto? O artigo 3º está errado. O artigo 3º é um artigo mal feito. Ele não pode falar de incapacidade e de menoridade no mesmo artigo, como se fossem a mesma coisa. Não são. Né? Nós vimos que um homem, uma pessoa com 70 anos completos, pode se casar, mas só sob certas condições. Ele não pode se casar no regime de comunhão universal, por exemplo. Tá ok? Ele é obrigado. Né? Alguém com 21 anos completos não pode concorrer à presidência da República. Né? São hipóteses legais em que se estabelece a incapacidade das pessoas, ainda que, nesses casos, a pessoa seja maior. Tá ok? Então não se esqueçam, a capacidade mercantil depende do fato do menor ser capitalista. Se ele for capitalista, ele vai praticar os atos e os atos serão válidos. É o que diz, aliás, o artigo 972 e 974 do Código Civil, que diz o seguinte: podem exercer atividade empresária os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Né? O menor não está legalmente impedido, não há impedimento para que ele pratique atos jurídicos. Vocês querem uma coisa? Imagine o seguinte, um menor, lá com 11 anos de idade, recebe um dinheiro de 50 mil reais de um parente próximo, né? Não interessa o motivo. Pegou um pacote com 50 mil reais e colocou na mão do menor. Aí o que o menor fez, pessoal? Com 11 anos de idade, ele pegou daquele pacote 20 reais, foi até o mercadinho mais próximo e comprou um achocolatado, um pacote de balas ou coisa parecida. Notem que ele realizou uma compra e venda mercantil, foi um negócio jurídico. Ele foi, comprou, pagou e levou a mercadoria. Segunda hipótese, o menor volta para casa, toma achocolatado, come as balas, assim por diante. Aí ele pega o pacote, do pacote ele pega lá 40 mil reais, vai até a concessionária de automóveis mais próxima e fala, gostei desse carro, quanto é que é? 30 mil reais. Então ele tira do pacote, ele tira 30 mil reais, entrega para o representante da empresa e o automóvel, inclusive, vai ser faturado em nome dele. Ele pode fazer isso? Pode. É uma compra e venda normal. Tá ok? O fato dele comprar um pacote de balas no chocolatado e o fato dele comprar um automóvel de 40 mil reais, em razão da natureza do ato, os contratos são os mesmos. Né? Não há diferença em comprar-se um pacote de balas por 10 reais e comprar um carro por 30 mil. É compra e venda mercantil. Correto? Ele pode realizar negócios. O que ele não pode é conduzir veículos em via pública. Porque a lei de trânsito fala que para conduzir obter habilitação só com 18 anos completos. Tá ok? Então percebam que os menores, eles não são incapazes no mundo civil. Né? A limitação da capacidade da responsabilidade deles se dá no âmbito penal. No âmbito penal eles são inimputáveis. Mas os negócios realizados pelos menores são válidos, perfeitos e acabados. Tá bom? Em alguns casos vai depender da anuência dos pais ou dos responsáveis. Mas a regra geral é que os negócios realizados pelos menores são válidos. Especialmente o menor comerciante, se ele for capitalista. Tá bom?